pandemia, nesses dias onde o mundo está um caos, Pai, de vírus, mas também um caos psicológico, pessoas amedrontadas, pessoas em pânico. Ó Senhor, nós oramos para que os nossos lares, as nossas casas tenham a proteção divina, que o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Espírito Santo nos dê um espírito de ousadia, de coragem, para não desistirmos, para avançarmos, para não paralisarmos, para não retrocedermos, para nós irmos, Senhor, de encontro ao alvo, de encontro à promessa, de encontro, Senhor, à apropriação daquilo que o Senhor já conquistou para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela proteção sobre a vida de todos, ó Pai, em nome de Jesus, que cada irmão e irmã possa desfrutar nesses dias de um vigor espiritual, diante de uma fé de que o Senhor está trazendo proteção para cada um de nós, que não haja medo em nós, mas que haja alegria em saber, por meio da fé, que o Senhor nos guarda, que o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar também, irmãos, pela palavra de hoje à noite. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e declarasse: Pai, eu quero ouvir a sua palavra. Pai, me dá revelação da sua palavra. Pai, me dá clareza, me dá luz diante da sua palavra. Sim, ó Deus, nós entramos nesse momento no compartilhamento da palavra do Senhor. Que a tua palavra seja vida, que a tua palavra, Senhor, seja luz, que a tua palavra venha renovar a mente de cada irmão e irmã, de cada um que nos assiste. Se há medo, se há depressão nesse momento, eu quero expulsar, eu quero anular, eu quero declarar cura sobre cada pessoa, sobre cada alma, sobre cada vida, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, nesse momento, fé para arrancar fora o medo. Que haja, Senhor, pessoas nesse momento sentindo o amor do Senhor, testificando o amor do Senhor nos seus corações, para que todo medo, todo pavor seja lançado fora, em nome de Jesus. Aleluia. Ó Senhor, transmite a sua palavra. Pela tua graça, Senhor, eu desejo nessa noite ser um canal de bênção para cada um que nos assiste, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com você com o tema A Batalha na Mente, ok? A batalha na mente. Nós estamos vivendo tempos de grande desafio. Todas as coisas que você vê, que você ouve e até mesmo toca, tudo isso são informações que passam pela sua mente, ok? Por isso esse tema é tão importante nesses dias. Por isso esse tema é imprescindível, para que você entenda que a grande batalha talvez não é apenas a batalha fisiológica, mas é uma batalha na sua mente. Não é apenas uma batalha física, palpável, mas é uma batalha na sua mente. Por quê? Todos nós hoje estamos enfrentando um inimigo em comum, um inimigo invisível. Esse inimigo é um vírus chamado coronavírus. E você sabe, esse vírus está deixando as pessoas muito inseguras em relação ao seu futuro. É claro que nós não ignoramos a veracidade ou a realidade ou a gravidade desse vírus, mas nós não podemos nos esquecer que o maior inimigo que nós temos que enfrentar nesses dias é um inimigo espiritual. Presta atenção, você como eu, nós somos pessoas físicas. Nós temos algo em comum também, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo natural. Mas segundo a palavra de Deus, nós deixamos de ser naturais, homens e mulheres naturais, para sermos homens e mulheres espirituais. Portanto, o inimigo natural
ignorar os desígnios dele, do nosso inimigo, que se chama Satanás, o diabo, ou seja, o nosso adversário, ok? E você sabe como que esse inimigo age? Você sabe como ele nos ataca? Você sabe qual é a forma com que ele vem tentar, ou vem tentando nos conquistar para ele, nos derrotar? É atacando a sua mente. O diabo age para atacar primeiramente o campo da mente. Então nós vemos por aí muitos cristãos sabidos, nós vemos muitos crentes, muitos irmãos se especializando no coronavírus. Nós vemos muitos irmãos que sabem tudo sobre o contágio. Os irmãos sabem como se prevenir. Os irmãos sabem qual é a sua atuação no seu sistema respiratório quando ele age ali, e etc. Agora, muitos esquecem que a pandemia, essa pandemia que nós estamos vivendo, ela atua principalmente na sua mente, na minha mente. Você sabe, ainda que muitos não vão ser infectados, muitos irmãos não vão ser infectados, mas vão acabar tendo a sua mente contaminada. Eles fisicamente não serão contaminados, mas na sua mente certamente serão. Por quê? Porque o isolamento social fez com que muitos se sentissem a manifestação de algumas coisas. Nesse isolamento social, algumas pessoas tiveram a manifestação de coisas que não tinham quando viviam a sua vida corriqueira, a sua vida, as suas atividades comuns, normais. Mas nesses dias de isolamento, pessoas estão tendo ansiedade, pessoas estão tendo depressão, pessoas estão tendo medo, as pessoas estão tendo pânico, mas também as pessoas estão ficando iradas, as pessoas estão criando ressentimentos. Com isso vem o desânimo, a apatia espiritual, ou a apatia também da alma. E é interessante que todas essas coisas talvez estavam lá dentro delas. Todas essas coisas que eu citei estavam reprimidas dentro das pessoas, mas por causa dessa pandemia e por causa desse isolamento, as pessoas agora começaram a ter o seu ressentimento, a sua ira, a sua depressão virem à tona, virem ser exposta. E como que nós temos lidado com isso? Como? Então houve, nessa semana, uma matéria sobre as questões emocionais da quarentena. E a matéria disse que as pessoas adoeceram mais na mente, ou seja, psicologicamente, do que pelo próprio vírus. Olha só que interessante. A matéria dizia que as pessoas tiveram um adoecimento emocional ao invés do adoecimento físico pelo próprio vírus. Por quê, irmãos? Porque a mente é um campo de batalha. A nossa mente é um terreno onde nós guerreamos, e aquele que se apropria desse terreno é o que toma conta da sua vida. Você já parou para pensar sobre isso? Quando o diabo ele toma conta da sua mente, é a partir dela que temos ou não vitória. Se você é aquele que toma conta da sua mente, pela palavra de Deus, você obtém vitória. Mas se é o diabo que toma esse terreno, diante dessa grande batalha na mente, e ele consegue plantar na sua mente mentiras, medo, você certamente sofrerá derrota.
Então a verdadeira guerra espiritual não é uma questão apenas de expulsarmos demônio, não, mas o que? Resistir às imagens, resistir às palavras, resistir às mentiras que o diabo lança na minha e na sua mente. Você precisa entender que muitos problemas que nós enfrentamos hoje tiveram a origem na nossa mente. Você percebe isso? Você compreende essas coisas? Presta atenção. Aonde começa o medo, por exemplo? Na onde que começa o seu medo? Na onde começa a ansiedade? Aonde começa o pânico? Aonde começa a angústia, irmãos? Na sua mente. Por isso, a minha palavra para você hoje é: proteja a sua mente, blinde a sua mente. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com este século. Ou seja, não entre na forma, não entre na forma, não seja moldado conforme este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformai-vos é metanoia, é mudança de mente, é você começar a pensar de maneira com que a palavra de Deus diz a seu respeito. Então eu não vou deixar que a minha mente seja contaminada com o que estão falando aí fora. Eu não vou deixar minha mente ser moldada ou entrar na forma do que as pessoas estão dizendo aí fora. É como eu disse para você, nós não ignoramos que o vírus existe, mas estão fazendo um inchaço acerca do que está acontecendo, e tem uma ação do diabo por detrás disso. Então, se você recebe na tua mente informações ou palavras negativas de que você é o próximo da lista para morrer ou para pegar o vírus, certamente é porque você deixou que o diabo ganhasse terreno na sua mente, e você acabou se moldando nas coisas desse século. Mas a Bíblia diz que você deve transformar pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que no final você não tenha medo, você não tenha depressão, você não tenha ressentimento, para que no final você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que interessante, foi Paulo que disse isso. Em outras palavras, Paulo, o apóstolo, ele está afirmando que para você ter uma vida agradável, independe, está entendendo? Independe das circunstâncias ao nosso redor. Até mesmo nessa quarentena, você precisa renovar a mente. Por quê, pastor? Porque sem a renovação da mente, não há vida plena, não há vida abundante, não há vida com alegria, não há vida com vigor espiritual. Então tudo começa com a declaração: não vos conformeis com este século. O que esse século está falando? Não vou me conformar. Está morrendo 1000 por dia, não vou me conformar. Eu não vou ser o próximo da lista. Por quê? Porque o Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte, fortaleza. O Senhor é minha cidadela. Oh, eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal vai me suceder, nenhuma praga vai chegar na minha casa, porque o Senhor é a minha casa. Irmãos, você não pode se conformar com o que estão dizendo. Eu não estou dizendo aqui para você viver uma vida desleixada, relapsa.
viver aí pelas ruas sem máscara, sem passar o álcool em gel, sem se prevenir, o distanciamento, tudo isso é necessário, mas você não pode viver com base no medo. Você tem que fazer as declarações para que você seja renovado na sua mente. Só assim você vai poder desfrutar de coisas agradáveis do Senhor. Não molde então a sua mente com pensamentos do tipo: eu vou adoecer, eu vou ficar desempregado, eu vou quebrar, eu vou falir, minha família vai ser a próxima a ser infectada. E no final, todo medo com essas declarações é o que? A morte. Você na verdade tem medo de morrer, porque todas essas coisas no final geram morte. Agora, renovar a mente é um processo constante. Renovar a sua mente, renovar a minha mente, é um processo diário que vai exigir de mim e de você abandonar fundamentos errados. Vai depender de você e de mim de abandonar conceitos enganosos, para a partir daí nos firmarmos somente na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mas você sabe que em toda batalha é importante você saber como é que o inimigo age. Você tem que entender a estratégia do inimigo agindo na nossa mente. E quando você entende, quando você tem a percepção que ele está agindo, você agora tem que questionar-se se o que você está pensando está ou não alinhado com a palavra de Deus. Ok? Não há como, não há maneira de você renovar algo sem antes abrir mão daquilo que não é bom, ou daquilo que não é útil. Primeiro você tem que abrir mão daquilo que não presta, para depois renovar todas as coisas na sua vida. Não é isso que você faz quando a sua roupa envelhece, por exemplo? Quando você quer renovar o seu guarda-roupa, você não tem que mandar embora as coisas velhas para que as novas caibam dentro do seu armário, do seu guarda-roupa. Todas as coisas inúteis, que não servem ou que não prestam mais para nós, têm que sair da nossa vida. É assim também os nossos pensamentos, renovando os nossos pensamentos, porque é a partir deles que nós vamos caminhar para frente ou não, ok? É importante saber isso. Mas eu não tenho controle muitas vezes das coisas, pastor. Sim, você tem. Assim como você tem controle sobre os membros do seu corpo, como o seu braço, a sua mão, a sua perna, a sua cabeça, assim como você tem controle de todos os membros do seu corpo, você também pode controlar a sua mente, ok? O problema é que muitos de nós deixamos a mente simplesmente livre, deixamos a nossa mente passiva, desimpedida, fluida com qualquer coisa, e aí você aceita todo e qualquer tipo de tóxico, através de imagens, através de pensamentos que te fazem mal. Muitas pessoas já vieram a mim e falaram: olha, os pensamentos eróticos, pornográficos que vêm na minha mente, eu não consigo controlar. Você consegue. Se você ora naquele momento, se você diz: Senhor, eu rejeito em nome de Jesus esses pensamentos, eles vão embora. Sabe por que eu digo isso? Porque isso já aconteceu comigo. Eu sou humano como você. Jovenzinhos vêm para mim e falam: olha, eu tenho problema com mulher, eu não consigo, quando eu vou ver já estou lá. É por quê? Porque tudo começou na sua mente. É o que nós costumamos dizer: você não tem como impedir que um pensamento venha na sua mente, mas você pode impedir que ele crie ali raízes. Você pode até despercebido
deixar que um passarinho venha e pouse na sua cabeça. Mas fazer um ninho vai requerer dele tempo. Agora, você vai ceder esse tempo para ele fazer esse auê na sua cabeça? É isso que nós dizemos sempre. Você tem o controle. Você tem a decisão de mandar embora aquilo que não presta da sua vida. Agora, como que o inimigo age na nossa mente? Primeira coisa, em primeiro lugar, com imagens erradas. Imagens erradas. Eu queria falar uma sequência muito simples para você. A sequência é essa: imagens produzem pensamentos. Presta atenção. Imagens produzem pensamentos. Pensamentos produzem sentimentos. É onde vem aquela questão da tentação, vem aquela questão de um desejo muito forte. E depois desses sentimentos, você vai fazer declarações, palavras vão sair da sua boca. E depois de ter tido essas palavras liberadas, certamente o passo final e a concretização desse processo será as suas ações. De repente, você tem lá a imagem associada ao coronavírus. Aí logo você vai ter o quê? Depois dessa imagem do coronavírus, um pensamento. E aí você vai dizer: estou infectado. Aí você entrou na onde? No segundo nível. Qual é o terceiro nível? Vai gerar um sentimento em você. Vai gerar em você algo físico a partir de agora. Você vai começar ali a sentir falta de ar. Aí vai dar uma tossida, aí você já vai ficar meio cabreiro. Aí você vai ter uma quentura a mais no corpo. Mas no fundo você sabe que não está infectado. Porque aquela imagem, com aquele sentimento, gerou em você sensações. Eu estava num dia desse, eu estava a trabalho, eu fui numa empresa, uma multinacional do Porto. Eu cheguei na recepção, tinha um senhor ali sentado com a máscara, sentado ali na recepção. Disse bom dia para a moça, entreguei os meus papéis, e o rapaz ali lendo um livro. Daqui a pouco ele dá duas tossidas ali. A mocinha da recepção olhou para ele e falou: ih. É engraçado, irmãos, porque quando não é você, tem alguém para ajudar, para que essas questões da mente possam ser potencializadas. Você está entendendo? Mas quando você recebeu a primeira imagem, certamente desencadeou um processo de dentro para fora em você. E esse processo vai produzir palavras e ações. Eu não sei, mas talvez depois daquela palavra, daquela moça para aquele senhor, talvez ele tenha ido no hospital. Pô, eu dei duas tossidas ali, talvez eu esteja contaminado. Está entendendo? É verdade que nós não podemos impedir as imagens erradas em nossa mente, mas nós podemos impedi-las de continuar aqui. Você é que toma essa decisão. Qual é a imagem que você tem permitido em sua mente em relação ao futuro? Quais são as imagens que você tem permitido adentrar na sua cabeça? Lembra do que nós falamos semana passada, como sermos prisioneiros da esperança, olhar para o futuro de maneira que nós esperamos coisas maravilhosas, poderosas, apropriações daquilo que Deus já conquistou para nós. Qual é a imagem que você tem acerca de você mesmo? Será que a imagem que você tem de você mesmo é de derrota, é de enfermidade, é de falência, é de depressão? Porque eu vou falar para você, não são essas imagens que a palavra de Deus diz que nós somos, ou que a palavra de Deus diz para nós termos de nós mesmos. Não é de derrotado, mas é mais que vencedores. Não é de morte, porque Jesus veio para dar vida em abundância.
porque pela graça, Paulo dizendo, porque pela graça, pelo favor que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Convém pensar que você é um derrotado, é um depressivo, é um defunto ambulante, The Walking Dead, andando que nem um morto-vivo por aí. Só falta aqui alguns dias para eu descer a sepultura. Não. Será que é essa a imagem que Deus espera que você tenha de si mesmo, ou pense de si mesmo? Antes, pense com moderação. O que é isso? Medita, modere aquilo que está acontecendo, o que você está vendo ao seu derredor, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Portanto, pense de acordo com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Seus sentimentos, seus pensamentos devem refletir a sua fé. Está me entendendo? Quando eu ouço essa afirmação, eu logo penso no que Tiago diz: fé sem obras. Eu penso coisas de acordo com a palavra de Deus e expresso-as. Então, seus pensamentos devem refletir a sua fé. Por quê? Porque você é o que você imagina ser. Muitas pessoas vão dizer que você é arrogante quando você diz que você é filho de Deus. Quando você diz que você é mais que vencedor, vão dizer que você é arrogante. Mas é isso, exatamente isso que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você não é o que os outros dizem, seja lá eles quem forem. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Como você se imagina ser em Deus? Lá em Provérbios capítulo 23 diz: porque como imagina em sua alma. O que a palavra de Deus está dizendo? Como você se vê em sua alma, assim ela é. Então, se a sua alma se imagina pequena, derrotada, fracassada, assim você vai ser. Mas isso é uma palavra poderosa para nós entendermos que se você entende, ou imagina, ou pensa, de que você é de fato um vencedor, mais que vencedor, um filho de Deus, um perdoado, um escolhido, é assim que você vai viver. Escolha viver dessa forma. Irmãos, nós não temos poder para garantir que a pandemia não nos influenciará, mas nós temos nesse momento ter confiança na palavra de Deus, no poder de Deus, e temos poder para pensar coisas boas sobre nós mesmos. Amém. Nós temos aqui na palavra de Deus um exemplo muito interessante: o poder da autoimagem. Lá em Números capítulo 13, verso 33, você conhece a história. Os espias foram enviados por Moisés para verem a terra prometida, e quando retornaram fizeram um relatório, ou seja, contaram a maneira com que eles absorveram na sua mente a situação. 12 homens foram, 10 veio com um relatório, 2 tiveram um outro relatório. Ou seja, 10, a maioria trouxe um relatório negativo. 2, apenas 2 trouxeram um relatório positivo. Quem herdou a terra da promessa diante dos 2 relatórios? Apenas os 2. E uma nova geração, a geração dos 10, e os 10 ficaram para trás. O que esses 10 espias disseram? Disseram o seguinte, no verso 33: também vimos ali gigantes. Olha só, olha o tamanho do problema que eles viram. Vimos ali gigantes, os filhos de Anak. Olha só, já vai dando crédito para eles, porque eles são os filhos de Anak. Porque tem gente que é assim: não, você não sabe quem é aquele ali é o filho do governador,
Aquele ali é o filho do prefeito. Mas você é filho de quem? Não esqueça a sua identidade. E eles disseram: os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, primeiro, aos nossos próprios olhos. Ou seja, é interessante que na Bíblia eu não vejo nada por acaso. Primeiro, não foi a visão dos gigantes para com eles, mas foi a visão deles para consigo mesmo. É a autoimagem. Eles disseram: nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Ou seja, eles se viram como insetos. E assim também o éramos aos seus olhos. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Se eu tenho uma imagem ou uma autoimagem de mim mesmo negativa, as demais pessoas também terão. E eu aprendo que as pessoas terão uma imagem de mim a partir da própria imagem que eu tenho de mim mesmo. Ou seja, se eu declaro: sou filho de Deus, sou escolhido, perdoado, sou próspero, sou um conquistador, sou um soldado de Cristo, aleluia, o que vai acontecer? As pessoas verão você como tal, porque você assim o disse. Assim a sua alma será, e assim as pessoas te enxergarão. Irmãos, a imagem que eles tinham de si mesmo era de gafanhotos, ou seja, eles se achavam incapazes, frágeis, pequenos. Por isso eles não puderam alcançar muita coisa. Então comece a alimentar sua mente com imagens de fé, imagens corretas, biblicamente falando. Você precisa em todo tempo se lembrar quem você é em Cristo. Amém? Porque a natureza caída quer levar sua mente a deturpar a sua real identidade. A sua carne quer te levar para baixo, e aí você se torna exatamente como você se vê. Se você e eu nos vermos fracos, assim seremos. Se nós nos vermos pequenos, eis que nos tornaremos. Então aprenda, porque eu estou aprendendo dia após dia a perceber o meu valor em Cristo. Sabe, eu vejo algumas pessoas dizendo: você fica declarando que você é amado, que não sei o quê. Olha, irmão, eu sou amado. Se eles acham que não é, amém. Eu sou amado, porque assim como eu imagino a minha alma, assim eu sou. E assim como eu imagino que Deus me ama, assim eu acordo todo dia me sentindo amado. E você sabe, esse amor, ele é tão forte, me constrange tanto, que quando eu vou errar, eu penso 2 vezes antes de fazer. Porque eu falo: eu não posso decepcionar o meu pai. Ele me ama tanto, Ele quer tantas coisas boas e atitudes boas acerca de mim. Eu não posso fazer essas coisas. Mas tem pessoas achando que você se sentir amado e fazer declarações de que é amado é uma coisa negativa. Está me entendendo? Então aprenda a saber o seu valor em Cristo. Por que eu falo que valor é tão importante? Porque se uma mercadoria, presta atenção, um produto, uma mercadoria, ela é medida pelo seu preço, então o meu valor e o seu valor é extraordinário, porque o preço que foi pago por mim, por você, foi o sangue de Cristo, foi o sangue de Jesus. Então elimine da sua vida autoimagens erradas. Elimine da sua vida imagens de, assim, imaginar você doente, falido, não amado, não querido, derrotado, quebrado, deprimido, etc. Irmãos, combata cada autoimagem negativa sobre a sua vida com a verdade da palavra de Deus. O que você vai declarar nesses dias? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e assim você vai ser. Primeira coisa que eu imagino
é que o inimigo, ele procura estabelecer na nossa mente uma imagem negativa, uma imagem errada, seja ao seu respeito, ao respeito dos outros, e principalmente a imagem que ele cria na sua cabeça a respeito de Deus. Então, para vencer esse problema, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Aprenda a ver tudo como Deus vê, como Deus enxerga. Por exemplo, na sua casa. Então você está lá, às vezes, com a sua família um pouco bagunçada e desorganizada, desestruturada. Deus não vê como você vê. Aprenda a ver como Deus vê. Descubra qual é a visão de Deus acerca de você mesmo e das pessoas na sua casa. E assuma essa posição elevada em Cristo. Amém? Amém. Use a autoridade da palavra de Deus. Utilize o poder de Deus. Avalie a sua riqueza e herança em Cristo. Segunda coisa, o inimigo atua com lembranças erradas. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo lhe faria lembrar de coisas boas e traria a sua lembrança. Mas a Bíblia diz que nós devemos também trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então veja bem, a Bíblia diz que nós devemos fazer. O Espírito Santo nos faz lembrar de coisas, mas a palavra de Deus diz que nós também temos essa capacidade de trazer à nossa lembrança, à nossa memória, coisas que nos dá esperança. A Bíblia é muito rica e ela nos ensina como lidar com o nosso passado. Por exemplo, lá em Isaías 43 diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas, envelhecidas, porque eu mesmo, Deus dizendo, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Deus mesmo apaga os seus erros por amor dele mesmo. E dos teus pecados não me lembro. Olha só, que maravilhoso. Essa é a palavra de Deus. Ele te exorta, ele te desafia, ele te incentiva a não se lembrar mais do seu passado negativo. E ele diz: eu mesmo os apago diante de mim, por amor de mim mesmo. Então, quando você permite acreditar que o que está acontecendo de negativo em sua vida é consequência do seu passado, você já deixou o inimigo fazer um ninho na sua cabeça. Irmão, só vence a batalha da mente quem não mais é refém do seu passado. A palavra de Deus diz que os nossos pecados foram perdoados porque foram apagados. Eles não foram apenas esquecidos por Deus, mas Deus disse que Ele apaga, Ele passa uma borracha. Para ser mais bíblico, Ele lança no mar do esquecimento. E o que é mais maravilhoso? Deus não age como os humanos. Deus não age como as pessoas que dizem nos perdoar, mas na primeira oportunidade nos faz lembrar dos nossos erros. Deus não é assim. Deus simplesmente esquece. Esquece. Não que Deus tenha amnésia, irmãos, mas que Ele não vai mais se relacionar com você baseado nas coisas erradas que você praticou no futuro, no passado. Tudo que você era e tudo que você fez, a palavra de Deus diz que foi sepultado com Cristo em sua morte. Isso é um fato diante de Deus, e deve ser um fato diante de você também. Não fique recordando o passado e se punindo. Tem pessoas que acham que para ser crente, ser santo, tem que ficar ali, ó, eu sou miserável, eu sou um pecador, não sei o que. Não, você é justificado. Essa oração que você fez, eu sou um miserável pecador, foi no dia que você orou para Deus, clamando por salvação, e Ele te salvou, e você desceu justificado, e agora você tem que fazer essa declaração: eu sou justo
gerar fé no seu coração, mas não são palavras para te deixar para baixo, condenação. Se levante e diga quem você é em Deus hoje. Hoje. Eu fico pensando, essa talvez seja um dos maiores desafios hoje em dia nessa quarentena, porque ela nos colocou aí, né, em um estado de meditação intenso. Já viu aquela expressão? Cabeça vazia não é bíblico, mas digamos tem um princípio bíblico nisso. Cabeça vazia, oficina do quê? Do diabo. Quando a sua cabeça está vaga, quando você não está preenchendo a sua mente com palavra de Deus, com palavras de fé, você está abrindo um campo vazio para o diabo vir tomar posse, tomar território. Muitos nessa quarentena não estão fazendo aquilo que faziam antes, as suas atividades normais, diárias, corriqueiras, e com isso elas têm tempo para ver mais, ouvir mais, todo tipo de coisa. Muitas pessoas dizem, né? O trabalho, nós trabalhamos hoje porque Deus amaldiçoou o trabalho, e agora o homem tem que trabalhar. Não, trabalhar não é parte da maldição. Jesus disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, Deus trabalha, Cristo trabalha e nós trabalhamos também. E o trabalho na queda, eu acredito que foi uma restrição para o homem pecar, porque quando o homem trabalha, ele peca menos. Quando o homem está muito à toa, ele tem tempo para fazer todo tipo de coisa que não presta. Por quê? Porque a mente dele fica muito vazia. Então nessa quarentena é um desafio para nós, presta atenção. O apóstolo Paulo, ele não tinha um passado muito bom, não sei se você sabe, mas o Santo Paulo, ou São Paulo, né, que é idolatrado por muitos hoje, tem até estátua dele, o Santo Paulo, São Paulo, o apóstolo Paulo, ele não tinha um passado muito bom. A Bíblia fala que ele era um perseguidor da igreja, ou seja, ele era um assassino. Mas após a conversão de Paulo, ele tomou a decisão, irmãos. Eu acredito que eu e você nunca tenhamos matado alguém, acredito que não. Mas além de assassino, ele era um assassino de crente, de irmãos. Não que as outras pessoas não tenham valor, mas Deus é tão gracioso, que ainda que ele fosse um matador de irmãos, o próprio Deus, o Pai, o fez uma nova criatura. Deus foi Deus salvador de um assassino de seus filhos, e ele tomou a decisão de esquecer o seu passado. Olha o que ele diz lá em Filipenses capítulo 3. Irmãos, Paulo dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo está dizendo: irmãos, eu não julgo havê-lo alcançado o ápice da sua transformação, mas uma coisa eu faço, irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Ou seja, o que passou fica para trás, agora eu olho para frente, eu olho para o alvo, eu olho para Cristo, e é para lá que eu vou. Aleluia! Olhe para o futuro e não para o passado. Você sabe, na verdade, nós não devemos nem olhar para o nosso presente, porque se você olha para o presente, talvez as circunstâncias hoje não são as mais favoráveis. Por isso, olhe para a promessa, olhe para o futuro, olhe para o amanhã. Amém? Aproveite esse tempo para meditar na palavra de Deus, porque a consequência vai ser uma só: você vai perdoar pessoas. Nessa quarentena você deveria meditar na palavra de Deus, para que você seja livrado do ressentimento, da amargura,
para que você pare de ficar idealizando ou tendo impressões erradas das pessoas, com brigas, tendo inveja, tendo ciúmes. Pare nesse tempo e tenha uma qualidade de vida com Deus. Em terceiro lugar, o inimigo atua na mente para nos levar a confissões, ou seja, declarações erradas. Porque o estágio que ele deseja que você faça também é declarações erradas, porque o diabo sabe a importância de fazermos declarações. Provérbios 18 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza o que? A língua. O que bem a utiliza a língua, come do seu fruto. Ok? Então vamos recapitular aqui. Recapitular desde o começo. Em primeiro lugar, nós temos o que? Uma imagem. Depois que nós temos uma imagem, haverá um pensamento, que pode ser certo ou errado. Depois de nós termos um pensamento, vai gerar em nós um sentimento na nossa alma, que pode ser boa ou ruim. E por fim, nós vamos fazer uma declaração, uma confissão, sendo ela positiva ou negativa. E conforme a palavra de Deus aqui, nós entendemos que as palavras são sementes. As palavras são sementes. As palavras não terminam quando acabamos de falar, meus irmãos. Elas permanecem no tempo e no espaço. Porque segundo a palavra de Deus, a palavra proferida, ela vai gerar alguma coisa. Ela pode gerar morte ou frutificação, fruto de vida ou fruto de morte. E você sabe, o tempo todo nós estamos falando, o tempo todo nós estamos declarando alguma coisa. Por isso nós estamos semeando sempre. Como é que funciona isso, pastor? Então você tem uma imagem de uma doença na sua mente. Aí você aceita essa imagem. Aí você passa a sentir alguma coisa na sua vida. E por fim você vai falar o quê? Estou doente. Estou doente. E no mesmo instante que você disse, vai gerar na sua vida uma paralisia. Você vai ficar com medo, você vai ficar com pânico. Presta atenção. Você é dominado pelas palavras. Você é dominado, direcionado, guiado pelas suas palavras. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 6. Estás, ou seja, você está enredado, ligado, vinculado com o que dizem os teus lábios. Está preso com as tuas palavras da tua boca. Aquilo que você fala, você se liga àquilo. Então aprenda a guardar a sua boca de confissões de morte. Tudo que Deus fez, Ele o fez pela sua palavra. Nossas palavras criam realidade. Para de falar de doença, fala de saúde, irmão. Ok? Pare de falar de fracasso, fale apenas do sucesso que Deus tem para a sua vida, das conquistas. Para de falar de derrota, proclame a sua vitória. Vamos parar nesses dias de falar sobre a falta de dinheiro, vamos falar sobre a provisão de Deus. Aleluia! Não fique jogando confete no diabo. Não fique aí enfatizando o que o diabo tem dito, ou falado, ou feito. Fala para as pessoas a respeito do que Deus está fazendo e fará, meus irmãos. Aleluia! Quarta coisa, para nós finalizarmos. Em quarto lugar,
o inimigo investe em uma mente passiva. Entendeu? Mente passiva é um lugar onde o diabo domina uma pessoa. Nós entendemos que o estágio de possessão, onde um demônio possui uma pessoa, que faz essa pessoa perder totalmente a consciência de si mesma, é quando ela está no estado de uma mente extremamente passiva, aberta para o diabo entrar e dominar tudo, tomar espaço. Você sabe, nos filmes que eu assisto de guerra, quando o exército vai adentrar numa terra estrangeira para conquistar, depois que eles dominam e subjugam todos os seus inimigos, a primeira coisa que eles fazem é fincar uma bandeira. Quem é que tem fincado uma bandeira na sua mente? Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, ou Satanás, através de uma mente passiva? Porque eu disse para você já deve ter entendido isso, que a sua mente pertence a você. Você tem total controle sobre a sua mente, de modo que agora é fundamental ter uma mente nova, renovada, transformada. Mas para isso você deve ter a sua mente ativa e não passiva. Amém, meus irmãos? Sua mente não é escrava do diabo. Presta atenção. Você pode simplesmente escolher o que você vai pensar. Por isso você deve abandonar a passividade, porque a mente passiva é aquela que tem os seus muros caídos. É como uma cidade vulnerável para que o invasor, o adversário, entre naquela mente. Você não pode baixar a guarda para que o inimigo avance. Como é que você abaixa a guarda? Tendo uma mente passiva. Por isso, na palavra de Deus, temos um filtro. A palavra de Deus para nós é um padrão que nos ajuda a separar, a distinguir a origem de todo pensamento. Está lá em Filipenses 4. Finalmente, irmãos, Paulo dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, presta atenção, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está dizendo aqui de maneiras que você tem o poder para escolher o que vai pensar. Então o inimigo ganha terreno na passividade. Cuidado com qualquer ensinamento ou filosofia ou proposta que queira a sua mente, ou para que ela fique vazia, fique divagando, sem nenhuma direção, sem nenhum norte. Amém? O diabo age assim, com mente passiva, mas Deus age de forma oposta. Se por um lado o diabo age com uma mente passiva, Deus age com uma mente ativa. Ele age com uma ação. Por isso que nós ensinamos constantemente, incansavelmente, que todos nós somos um ministro. Todos nós precisamos fazer, todos nós precisamos agir, ter uma ação, nada de passividade, nada de ficar apenas sentado e sendo um espectador, não, precisamos agir. Então começa essa semana, por exemplo, se ativando. Aproveita o tempo de isolamento, irmão, esse isolamento social, pega a palavra de Deus e comece a confessar a palavra de Deus, canta louvor, ora em línguas. Nessa sexta-feira nós vamos aí fazer um bate-papo virtual. Aproveita essa quarentena para nós compartilharmos. Está aqui o pastor, se você quer chamar ele para uma conversa, um bate-papo virtual, estamos aí para poder
conversarmos sobre a palavra de Deus. O Espírito só age quando nos ativamos. E eu quero finalizar com você nesse versículo que diz, lá em Efésios capítulo 5, e não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa é uma palavra para que você seja ativo, para que você tenha uma ação. Não é Deus que te enche, é você que se enche. Enchei-vos do Espírito. E aí Paulo, ele nos diz como fazê-lo. Como é que você se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Com que? Através do que? Com hinos e cânticos espirituais. Oh, aleluia! Tem uma irmã, a Edileuza, que ela deve estar aí assistindo, ela sempre está mandando os áudios no WhatsApp com ela cantando. E nós aqui, né, nós não temos muitos cantores, mas o que importa é que todos nós somos adoradores. Aleluia! E nós nos enchemos do Espírito. Aleluia, irmão. É o que Paulo está dizendo, dando sempre graças por tudo. Oh, irmão, você não tem o que você desejava agora, mas você tem o que você precisa. Dá graças ao Senhor. Você não tem aquilo que você sonha em ter, mas aquilo que você necessita para viver, você tem. Nesse momento, pelo menos nesse momento, dê graças ao Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado. Dê graças por tudo ao nosso Deus e ao nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino aqui dizendo para você: não deixe a sua mente à mercê das influências negativas do mal, influências malignas. Lute incansavelmente a batalha da mente e aprenda a comandar, irmãos, os seus pensamentos. Aprenda a direcionar os seus pensamentos em linha com a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vamos nesse momento orar. Eu gostaria que aí no seu lugar você pudesse orar comigo. Aleluia. Una-se a mais alguém aí no seu espaço, no seu ambiente. Eu gostaria que você pudesse agora fazer essa declaração: minha mente não será uma mente passiva. A minha mente não será uma mente aonde receberá imagens erradas, pensamentos errados, pensamentos do passado, pensamentos ruins acerca de mim mesmo. Eu quero nessa hora declarar que eu pensarei acerca daquilo que Deus pensa a respeito de mim. Deus pensa, Deus me vê, Deus declara que eu sou amado, Deus declara que eu sou escolhido, Deus declara que eu sou perdoado, Deus declara que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, Deus declara que eu sou justificado, Deus declara que eu sou saudável, Deus declara que eu sou próspero, Deus declara coisas boas acerca de mim, porque Ele tem pensamentos bons, pensamentos de paz. O Senhor tem pensamentos maravilhosos, planos maravilhosos acerca de mim e da minha família. Comece a declarar nessa noite que a sua casa é escolhida, que a sua casa é abençoada.